E esse século é um século de muita subjetividade, né? Um século que trabalha muito relativismo, uma perspectiva subjetiva, mas a questão biológica ela é objetiva. Nós estamos tentando desqualificar o que é biológico. Isso é confuso. Em cima disso, há uma propaganda, como essa pessoa falou, da ideologia de gênero, porque pessoas vão fazer escolhas, ou você pode chamar escolha, orientação sexual, como a psicologia chama, ou opção sexual, e cada um que existe. Eu até falei isso para alguém, que as pessoas são acadêmicas e esquecem que 90% da população talvez seja senso comum. E o senso comum fala como senso comum. As pessoas é escolha, a gente vai tentar orientar, explicar, mas as pessoas veem como escolha. A orientação, a predisposição, qualquer que seja o termo que eles queiram usar, vai ter uma orientação para a sua orientação sexual, uma escolha para a sua orientação sexual, uma orientação para a sua escolha sexual, qualquer que seja a forma que você use os termos aí. Na idade correta. A pessoa tem o direito de dizer, não, eu me vejo homossexual, eu me vejo bissexual. A escolha de cada um, a orientação de cada um, a transmissão genética, alguns creem que é, embora não haja nenhuma comprovação genética que alguém nasça gay, a gente vai daqui a pouco falar sobre isso. Agora, o problema está sendo o acelerar dessa propaganda na mídia, na televisão, na arte, na música. E crianças estão sendo empurradas. Quando ela colocou ali, os pais estão acelerando o processo, por exemplo, saindo totalmente de um processo natural. Crianças novinhas estão recebendo hormônios para, por exemplo, desacelerar sua puberdade, ou para acelerar hormônios masculinos em pessoas que se acham, meninas que se acham meninos. Estamos chegando à realidade, em alguns lugares as crianças não terem nem mesmo o nome de um gênero, nem escolha de um gênero, porque elas possam escolher depois. Isso é um abuso para a criança, porque ela nasceu menino ou menina. Ela nasceu macho ou fêmea. Ela vai ter diversas variáveis aí. Eu quero ser bem claro, eu sou psicólogo, a psicologia não é a dona da verdade. Ela não é a única ciência que existe. Existe a biologia, existe a bioquímica, existe a neurociência, existe a filosofia, são todas ciências. As ciências têm diversas formas de enxergar. A psicologia não pode ser, porque sou psicólogo, ser a dona da verdade, ser a senhorada das verdades. Para mim, só uma verdade absoluta. Para mim, se o Farney, essa aqui, ó, Bíblia Sagrada. Ela, para mim, é absoluta. Pastor, você é bitolado? Sou. Sou bitolado pela Bíblia. A minha bitola é a palavra de Deus. É o meu pressuposto de fé e de vida. Ninguém tem sanidade sem pressuposto. Meu pressuposto é a Bíblia. Antes de Freud, antes de Carl Roger, antes de Marx, antes de Nietzsche, antes de Platão, de Aristóteles, para mim, meu pressuposto é a Bíblia. Eu sou homem da Bíblia. É por ela que eu vivo. É ela que eu prego. Então, assim, há muitas variantes e opções. O que não pode é uma única ciência determinando tudo nesse momento. Uma ciência humana que é subjetiva. E aí crianças estão sendo empurradas aceleradamente para um processo. Você viu esse vídeo? Sabe quem é essa mulher? Se ela fosse uma teóloga, se ela fosse uma psicóloga cristã, ela apanharia muito. Só que essa mulher é lésbica, ateia e feminista. Camille Paglia. Isso mesmo. Uma mulher lésbica, ateia e uma das precursoras do feminismo. E que está batendo pesado nesse excesso de escolhas que estão sendo feitas. O vídeo é longo, eu peguei só um trecho, se você procurar no YouTube depois, Camille Paglia no Roda Viva, você vai ver as respostas que ela dá seríssimas, por exemplo, para o que fizeram com o papel dos homens. Ela bate pesado nessa entrevista de como a sociedade foi descaracterizando o papel dos homens e hoje a sociedade está órfã de paternidade. Ela bate pesado em falar que ela se arrepende do que o movimento feminista fez em descaracterizar a família. Isso não foi uma pastora que falou isso. Não foi uma psicóloga cristã. Foi uma mulher, que isso me fala a memória, formada em filosofia, mas que estudou um pouco de medicina, como ela falou, em cursos específicos de genética, mas que é lésbica, ateia e precursora do movimento feminista. Sempre cito a Camille Paglia, que eu cito várias vezes aqui. É literalmente, como a Bíblia diz, pedras estão clamando, já que a igreja está se calando e se omitindo. Eu quero pensar um pouco sobre algumas questões, e eu vou aqui, com toda tranquilidade, dizer o que eu creio como pastor, e assumir minha responsabilidade como pastor, dizer o que essa igreja pensa, de forma teológica e filosófica. Para que você que é membro dessa igreja, e se entende que é membro dessa igreja, você até pode pensar diferente, mas quero que você pense que quando você se posiciona em algumas questões, você pode estar indo contra o que nós, como igreja local, cremos que é princípio bíblico. Eu não quero usar mais nenhum cientista agora. Eu quero usar a Bíblia. Amém? Vamos deixar a Bíblia falar dela mesma. Abra sua Bíblia inicialmente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3.
E que bom que essa pregação caiu logo hoje. Estou com a camisa da Reforma, celebrando a Reforma, porque dentro das 5 solas da Reforma, que foi levantada por Lutero e os reformadores, a primeira delas é sola Escritura, ou seja, somente pela Escritura. Por quê? Qual era o grande grito da Reforma? A Igreja Católica usava a Bíblia, tá? Ela tinha, lá na Idade Média, a mesma Bíblia que temos hoje. Tinha o cânon, com os 66 livros, que a Igreja Católica sabe que o cânon é esse, e tinha os apócrifos, alguns colocados até depois da Idade Média. Ela sabia o que a Bíblia dizia. O problema é que, para um ardil maligno, a Bíblia tornou-se um livro proibido. Antes do evento da Reforma, nem todos os padres tinham acesso à Bíblia. Eles tinham acesso a porções da Bíblia. Só quem tinha acesso à Bíblia inteira era o alto clero, porque eles liam, eles interpretavam e eles davam as regras. Para a Igreja Católica é superior à Bíblia. Como? Através dos cânones papais, das encíclicas papais e da tradição. A tradição é mais referendada na tradição católica do que a própria Bíblia Sagrada. Se há uma discordância com o texto bíblico, uma encíclica papal, um cânon papal ou a tradição católica, a tradição tem supremacia. Então, havia a Bíblia, mas não havia acesso. Quando Lutero vai a Roma e se assusta com o que vê na construção da Basílica de São Pedro, e se assusta em ver a forma que a venda de indulgências ocupara uma posição proeminente na missa católica e na vida religiosa, e a vida absurdamente de ostentação e riqueza do alto clero, e de pecado, ele volta indignado e tem acesso à carta de Paulo aos Romanos, que ele chamaria depois da Catedral da Fé, onde ele aprende que a justificação é pela graça. Ele entra em crise contra esse sistema. Primeira coisa que ele defende, precisamos voltar à Bíblia e pregar somente a Escritura. Então, que bom que hoje, no dia que estamos fechando a classe de Reforma Protestante, nós possamos trazer o que a Bíblia diz sobre algumas questões. Eu quero começar com a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Quem encontrou pode dizer amém? Segunda a Timóteo 3, do 1 ao 13. Antes de ler, me perdoe que lembrar mais uma coisa. Essa carta é muito importante. Eu quero que você dê atenção ao que essa carta diz. Toda a Bíblia é importante, evidentemente. O que eram as cartas? As epístolas, né? Não é uma pistola, não é pistola. O que eram as epístolas, né? Eram cartas. Cartas escritas, muitas delas, 13 delas pelo apóstolo Paulo, para algumas igrejas. Ele ia nas cidades, plantava igrejas, deixava cristãos ali, ia embora. E isso era apóstolo, né? Não é o que está vindo hoje aí. Esse apostolado aí mercantilista que virou título honorífico para ganhar dinheiro. A verdade é essa. Apóstolo é aquele cara que sacrificava, para atender a Paulo, sobrevivia fabricando tendas para não ser pesado aos irmãos. E ele dizia, não que eu não mereça ofertas, mas eu prefiro fazer assim. Era um cara muito íntegro. E Paulo, ele ia nas cidades, plantava igreja, ficava um tempo, em alguns lugares meses, em alguns lugares anos, 1, 2 anos, formava líderes, discipulava pessoas, em pequenos grupos, a igreja crescia, ele consagrava líderes ali, ia embora para outras cidades. Naquele tempo não tinha internet, de telefone celular, a comunicação era por cartas, ele enviava pessoas para ver como é que a igreja estava, e diante da demanda que a igreja sofria, mandava cartas para essas igrejas, para consolidar a fé deles, para trazer a proposta evangélica mais uma vez. E as cartas pastorais de Paulo, ele escreve uma carta para Tito, para Filemon, e escreve 2 cartas para Timóteo. Timóteo é um filho muito especial para Paulo. Timóteo foi o jovem que Paulo escolheu para ser o seu sucessor. Paulo foi condenado à morte em Roma, morreu por decapitação, mas antes de morrer, lá em Roma, ele ficou 2 anos preso em prisão domiciliar antes da morte, e durante essa prisão, ele escreveu várias cartas, e escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. E a preocupação de Paulo, nessa segunda carta, é muito clara, de que Timóteo não perdesse a herança que recebeu. Era já ano, talvez, perto de acabar o primeiro século já da era cristã, um pouco depois dos anos 60 da era cristã. Paulo está vendo que a igreja começa já a se perder, começa a enfrentar já alguns conflitos teológicos, e ele manda cartas para dizer, Timóteo, preserve a sua fé. Ele nos dá um aviso, essa carta foi escrita há quase 2.000 anos atrás, melhor, mais de 2.000 anos atrás, porém, é muito atual o que ele fala aqui. Ele diz o seguinte, você abriu aí?
2 Timóteo 3, do 1 em diante, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós passaremos aqui, irmãos, esse domingo todo pensando nessa carta, só nesse capítulo aqui. Eu fico pensando, aliás, que tristeza. Que tristeza estão sendo os nossos púlpitos, gente. Com textos lindos desses, a gente fica abrindo mão para falar de filosofia, de piadinha, de psicologia, de filosofia humana, de autoajuda. Meu Deus, cada lugar tem o seu lugar. A psicologia está lá, eu estou no consultório, eu gosto de fazer isso. Eu amo a psicologia como ferramenta, faço com o maior prazer, eu amo a profissão que eu abracei. Como filósofo, é maravilhoso filosofar, gente. Na área acadêmica, você pensar sobre a vida, mas o púlpito é lugar da Bíblia. O que estamos fazendo com o púlpito, gente? Estamos lotando espaço para ouvir pregações extra-bíblicas. Gente que pega uma única palavra da Bíblia e cria toda uma doutrina em cima dela. As pessoas lotam auditórios, lotam os sites dessas pessoas, pagam milhares de ofertas, milhares de reais de ofertas, para ouvir gente brincando de pregação. Alguém me falou, não sei quem foi, que foi no lugar pregar e tinha escrito bem grande assim no púlpito: pregue a palavra. Todos os púlpitos tinham que ter essas coisas escritas: pregue a palavra. Quando subir, leia de cara, pregue a palavra. Eu quero falar sobre esse texto hoje e sobre isso, sobre tempos difíceis, como Paulo disse. Tempos difíceis. Meus irmãos, eu tenho 51 anos de idade, e desses 51 anos, 40 anos servindo o Senhor. E eu confesso que eu só não desisto do ministério pastoral porque eu sei do meu chamado. Porque está muito cansativo. Ou você se vende ao sistema e enriquece com isso, ou adoece. Amigos meus estão abrindo mão do ministério. Tem pastores se suicidando, gente. Todo ano no Brasil. Tem pastores entrando em depressão, síndrome de pânico, porque estão adoecendo. Como já dizia Spurgeon, algumas décadas atrás, estamos, em vez de pastorear ovelhas, animando bodes. É o que está acontecendo. Pessoas de cabeça dura, que querem provar que tem que ser como eles querem, e os pastores estão se vendendo nesse sistema.
Eu estou aqui pregando e na minha mente tem uma imagem que eu já compartilhei várias vezes com vocês. Quando em dezembro de 1989, quando eu me formei bacharel em teologia, assentado umas fileiras lá atrás, na Igreja Assembleia de Deus de Bangu, e o pastor Rocindes pregava. Depois de 4 anos estudando teologia, onde eu disse, eu não vou ser pastor. Eu só quero me formar, que eu quero pregar. E eu preciso desse título de bacharel em teologia para ser respeitado pelas pessoas. E que algumas vezes o pastor Rocindes me interpelou e disse, Fábio, você é um pastor? Eu falei, não, pastor, isso não. Pastor, estou fora. E naquele dia que ele me pregou sobre Neemias, restauração dos muros de Jerusalém. E eu chorei muito. Tinha 23 anos de idade. Eu chorei muito. Eu disse, hoje Deus me chamou para ser pastor. E Rocindes pregava em 1989. E dizia, virá um tempo no Brasil onde os pastores vão enriquecer ilicitamente. Virá um tempo no Brasil onde cantores vão cobrar fortunas para ir às igrejas. Em 1989 ele falou isso. Onde os crentes vão viver uma vida corrompida. Ele virou para nós e falou, Deus tem que levantar entre esses jovens pastores que se comprometam a pregar a palavra. Naquele dia eu falei, Senhor, eis-me aqui. Não sou pastor por falta de opções, irmãos. Eu não sou pastor por falta de oportunidade. Eu não sou pastor porque gosto do título, que nem gosto desse título. Honestamente, não. Porque Deus me chamou. E que eu disse sim. Eu entendi que Deus precisava levantar uma geração. Ouvi isso há quase 30 anos atrás. Queria pregar contra o que ia acontecer no Brasil. E hoje, eu estou dizendo a mesma coisa. Você está sentado nessas cadeiras. Jovens e adolescentes, chega de brincar com Deus. Deus quer levantar gente séria para pregar o Evangelho. Você pode dizer amém? Amém? Que vai pagar com a própria vida se for preciso, com a sua liberdade se for preciso. Tempos difíceis. São os tempos que estamos vivendo. Eu só permaneço pela consciência do chamado, pela família que eu tenho, pela esposa e filhos que suportam o estresse do pai muitas vezes por causa do ministério, e pelos rostos de algumas pessoas que eu cruzo enquanto estou pregando. Eu sei das histórias. Eu sei o que Deus fez na vida de algumas pessoas aqui. Mas são tempos difíceis. Esse tempo vem se acelerando, irmãos. A igreja, como vocês sabem, cresceu. Como nós falamos aqui mais cedo, em 3 séculos, sem poder político, sem poder econômico, sem poder militar, a igreja subverteu o Império Romano. Como falamos várias vezes aqui, era na igreja que um soldado raso podia ser pastor do centurião, que um escravo podia ser pastor do seu senhor, que um gentil podia pastorear um sumo sacerdote convertido. Era nessa igreja que começou com um cara reunindo 12 pessoas que fedia peixe. Não era nada disso que ele tinha pensado. Tudo que nós fizemos foi um equívoco. Essa opulência, essa ostentação da igreja católica e depois da igreja evangélica. Ele queria gente vivendo o evangelho, pregando o evangelho, tendo o caráter de Deus. Essa igreja cresceu, minou as forças do Império Romano e se perdeu, seduzida pelo poder de Roma. Passaram-se 10 séculos, desde o ano 500, mais especificamente a 1500. O ano 500 é uma data simbólica do Papa Gregório I, onde de fato começa o grande poderio católico, até o ano 1500 do Papa Leão X. Nesse período, a igreja foi se corrompendo cada vez mais.
Irmãos, não se assustem pelo fato dos muçulmanos terem ojeriza dos cristãos. A igreja cristã fez muita maldade. Muita gente foi queimada em fogueira injustamente, sob a tutela de Deus. Pensadores, mulheres queriam ser livres. Houve muito abuso. Muita simonia, que é venda de títulos, de padre, de bispo, de arcebispo. Muita corrupção, muita mistura com a política de forma suja. Muito pecado no altar, muito abuso sexual, muita pedofilia dentro da igreja. Até que, durante esse período, eu creio piamente no que eu vou dizer, a igreja nunca morreu. Porque a igreja não tem sobrenome. Ela nem é católica, nem evangélica, nem pentecostal, nem batista. A igreja é igreja. E a igreja estava lá, com gente se reunindo nos porões das catedrais romanas, pedindo: Senhor, acorda a igreja. Senhor, acorda a igreja. Deus levanta, como vimos aqui, homens como Savonarola, John Hus, John Knox, e chega Lutero, Calvino. E o Evangelho começa a tentar reconquistar o que havia perdido. Mas, de novo, a gente foi se perdendo. Os pecados que justificaram a reforma estão abundantes na igreja chamada evangélica hoje. E com a reforma surgiu um tempo de aceleração do desejo de romper com toda a prisão, já que durante 10 séculos a igreja chamada cristã aprisionou as pessoas, muita ferida emocional foi passada. E hoje a gente entende que há uma transmissão geracional, tanto da violência, que é transgeracional, como das dores emocionais, fruto da violência. Muita gente magoada com a igreja. Esses homens fizeram nascer a Renascença, o Humanismo, o Iluminismo. Movimentos preciosos, mas que vieram carregados de mágoa, de ferida. Ciências como arqueologia e psicologia nasceram recheados de muita mágoa contra a religião. De muita mágoa para deixar claro que nada é metafísico, nada está fora do corpo. Tudo é material. E essa dor que veio nos séculos 16, 17, 18, com o nascimento dessas ciências humanas, que são preciosas, repito, tá, gente? A filosofia moderna, o humanismo, o iluminismo, a renascença, no caso, junto com o humanismo, são preciosos. Temos pensadores maravilhosos nessa época. É maravilhoso ler os textos desses homens. Mas procure a biografia deles. Você vê mágoa, dor, ferida, ódio contra a religião. Com razões, porque a religião foi muito perversa mesmo. Aí, chega o século XX, o século do materialismo, né? O século do fim de qualquer romantismo. O século onde o capitalismo, que também tem seu papel importante, o capitalismo, tá, irmãos? Não pense que o capitalismo tudo é ruim, não. Como no socialismo tem tudo é ruim também. Mas a parte mais cruel do capitalismo ganhou espaço. Porque o socialismo que foi levantado, romantizado por alguns pensadores, era hipócrita também, a verdade é essa. Já que a Revolução Soviética mostrou o lado mais podre da possibilidade socialista. O que aconteceu? Chegou o século XX, e essa amargura veio trazendo uma guerra principal contra uma estrutura chamada família. A família se tornou o grande alvo de combate. Por quê? Veio junto com isso o estilo de moda no conceito unissex, os filmes, os desenhos, as séries, as mais antigas, como a gente estava brincando, desde o Barba Papa, a Família Dinossauro, a Bob Esponja, qualquer série que você lembrar aí, Peppa Pig, vai ter um homem fraco e uma mulher muito forte. Homem banana, bobão, como na Peppa Pig, eu não sabia que o pai é chamado de, como é que é, bobinho, né? Que o papai é o papai bobinho. Como na Família Dinossauro, você não é a mamãe, que o pai é bobo, o importante é a mãe. Como nos Simpsons, com o pai bonachão,
como em todos os desenhos você possa imaginar ou buscar, a estrutura familiar foi sendo quebrada. Isso não foi de graça, irmãos. Isso não foi gratuito. Pesquisa um pouco mais sobre Antônio Gramsci. Veja o que ele diz. O pensador do socialismo. A mente brilhante. Tem muita coisa boa dele, muita coisa boa, muita coisa boa. A visão humana, de valorizar cada ser humano. Mas nas entrelinhas, o que ele trouxe, e para outro gênio da cultura que a gente respeita muito, que é Paulo Freire, que é quase beatificado pelos cristãos, que é uma pessoa preciosa, sim. Mas pesquisa mais fundo o que ele diz. Inclusive sobre família. Sobre a preocupação, por exemplo, nessa frase simples aqui do Gramsci. Quando a criança respeita a força do seu pai, isso é uma relação moral, e aprende desse modo a amar o que a sua racionalidade reconhece como sendo um fato. Ela experimenta o seu primeiro treino de relacionamento autoritário burguês. A ideia é a seguinte: a figura do pai é uma figura burguesa. O pai é autoritário. Temos que quebrar com essa figura. Sabe contra quem que esses caras estão brigando, gente? Contra o Pai Celestial, na verdade. A dor é essa. Porque o Pai Celestial foi descaracterizado pela igreja. A primeira culpada é a própria igreja, sim. Que apontou um pai carrasco que põe na fogueira quem pensa diferente dele. Que trouxe ódio. Uma pregação que era de amor. E essa mágoa veio trazendo de forma geracional, e muita gente ingênua está abraçando esses conceitos sem nem saber do que está falando. E no século XXI, a minha perspectiva foi a cartada final, que é a ideologia de gênero. Para acabar de destruir de vez qualquer possibilidade de família na perspectiva cristã. Então, se isso me faz um retrógrada, obrigado. Se isso me torna bitolado, obrigado. Se isso me torna mesquinho, obrigado. Eu sou. Porque eu quero viver o que a Bíblia diz. E a Bíblia, que eu creio que é essa aqui, diz que no princípio criou Deus homem e mulher, macho e fêmea os criou. Diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. É nisso que eu creio. É lógico, irmãos, que esse caos na questão da identidade sexual só está aí porque a família cristã errou, sim. Nós somos responsáveis. O movimento feminista ganhou força, e há muita coisa boa na perspectiva feminista, mas o movimento feminista, ele também é anticristão, sim. Esse movimento cresceu porque as mulheres cansaram de serem torturadas por homens cristãos, que iam para suas missas, para os seus cultos, na Europa, nos Estados Unidos, adorar a Deus depois de estuprar a mulher de manhã em casa. Porque esses cristãos iam para os cultos e diziam: a minha mulher, minha patroa, não tem falta de nada. Eu até tenho minhas filiais lá fora, mas na matriz não falta nada. As mulheres foram cansando de ver isso. E Satanás, nosso adversário, que trabalha, como que Paulo diz, com as suas astutas ciladas, e é um ser milenar, e que acompanha a história da humanidade, e que acompanhou que as principais revoluções do desenvolvimento humano, que foi a revolução feudal, a revolução industrial e a revolução da comunicação, todas elas vieram cada vez mais minando a estrutura familiar. Aquela ideia inicial que Deus teve no começo, como eu já falei várias vezes, não era à toa, irmãos, que o Senhor vinha no pôr do sol falar com Adão. Era o pai, era um princípio antropológico que estava determinando. É importante que o pai chegue em casa antes do sol se pôr, e que ele chegue em casa com seus filhos, e abençoe seus filhos, e encontre uma mulher plena dentro de casa, que vai ser amada. Com as diversas revoluções, fomos quebrando isso. E por trás de cada revolução há um conceito muito filosófico bonito. Isso é sofisma. É uma não verdade. Eu repito mais uma vez. Eu só tenho uma verdade absoluta, e essa é a Bíblia. Eu não abro mão da Bíblia. Eu não abro mão desse evangelho. E nessa verdade absoluta, na carta de Paulo, está claro,
O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça do homem. A mulher é sua auxiliar, submissa a ele, os filhos são seus herdeiros. E toda essa relação de submissão mútua é pautada em amor. Esse é o modelo bíblico. É nesse modelo que eu creio. Não importa, gente. Não é só porque, desculpa citar nomes aqui agora, não é só porque o Feliciano fala isso, ou o Bolsonaro, você é contra eles. Eu sou contra eles em um monte de coisa, mas isso estou falando a verdade. Eu não votaria em Feliciano, quero ser bem claro. Não é meu candidato ideal. Provavelmente jamais votaria em Bolsonaro, não posso afirmar, mas provavelmente não. Mas o fato dessa bancada evangélica pífia que nós temos aí, fazer um monte de absurdos, eu não posso, só porque a bancada evangélica fala uma coisa, ficar contra o que ele diz. Tem que ter cuidado com julgar as coisas, gente. E não se arvorar defensor de um movimento LGBT, que é político, filosófico e econômico. Nós amamos os seres humanos, sejam eles homens, mulheres, sejam gays, prostitutas, assassinos, homens de bem, chefe de família, traficante, político corrupto, corrompido. Amamos todo ser humano, mas não quer dizer com isso que eu vou apoiar uma estrutura ideológica que claramente combate os princípios bíblicos. Cuidado com o que você defende. Cuidado com foto de Facebook com bandeira do arco-íris, que é o símbolo claro de uma ideologia de gênero. Cuidado com o que você defende. Quais são suas bandeiras? Ah, mas se eu defender o que esses caras defendem, eu sou igual a eles. Não, meus irmãos, pelo amor de Deus. Temos que ser maduros o bastante para saber, eu não concordo com 90% do que fulano fala, mas com isso eu concordo. Qual o problema disso? Qual o problema de eu falar que Paulo Freire e Gramsci têm uma ideologia equivocada, mas há coisas boas no que eles dizem também? E que eu posso excluir, como Paulo diz, julgar tudo e reter o que é bom? Por que eu não posso ler o que o Siddhartha falou que há de bom nele? Eu vou ser budista por causa disso? Se eu ler coisas boas de Chico Xavier, tem muita coisa boa dele, eu vou ser espírita kardecista por causa disso? Se eu encontrar alguma coisa boa no Alcorão, eu vou ser muçulmano por causa disso? Eu tenho que ser maduro, irmãos, para julgar e reter apenas o que é bom, mas defender como base de fé a Bíblia Sagrada. Posso ouvir amém, irmãos? Amém. Então o que Paulo diz? Tempos difíceis. Os homens serão egoístas. Irmãos, o egoísmo é uma das principais marcas desse século. Egoísmo. Nós estamos vivendo a geração de crentes egoístas. O ego é o seu Deus. Nunca se falou tanto de ego como se fala agora. Você precisa ser feliz. O que importa é você. E até as pregações falam disso. Você tem que se valorizar. Você tem que ser feliz. Para você ser feliz, pouco importa se você traz sua esposa. Se você é desleal com sua liderança ministerial. Para você ser feliz, pouco importa se você defrauda alguém. Egoísmo. Cristãos que não desculpam para tudo para não estar na igreja. Sim, a igreja é importante que ela quebra o nosso egoísmo. Porque na igreja eu venho para cultuar junto com outros irmãos. Não é só o meu Deus, é o nosso Deus, não é só o meu Pai, é o nosso Pai. Eu venho para orar por alguém, eu venho para interceder por alguém, eu abro mão do meu conforto para estar com irmãos, porque eu quero participar dessa comunhão. Isso quebra o egoísmo, gente. Essa religião egoísta hoje, criaram um cristianismo egoísta. Eu posso servir a Deus sozinho. Mentira! Quer ver uma frase máxima do egoísmo cristão? Eu sou a igreja. Quem disse que você é a igreja, louco? Nós somos a igreja. Não tem eu sou a igreja, não existe eu sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja só existe no nós, não existe no eu. Egoísmo. Avarentos, presos ao dinheiro, jactanciosos, que é aquele tipo de petulância, de prepotência. O ar das pessoas está prepotente hoje. Meninos, me perdoe, com cheiro de xixi ainda. Porque pesquisam alguns links na internet, já se acham intelectuais. Já discutem com homem de 50 anos, 60 anos, como se soubessem tudo da vida. Jactância, prepotência. Vai crescer, garoto. Vai cheirar homem. Arrogantes. O arrogo, né? Eu mereço isso. Poxa, estou vindo para a igreja aqui, o pastor nem sequer vai na minha casa e eu não sou seu empregado, querido. Eu vou nessa casa quando eu puder ir. Você vem aqui para adorar o Senhor. Para que esse arrogo, ser o centro do universo? Não, eu estou na igreja há tanto tempo, ninguém falou comigo, fala com os outros, você, ué. Sai do seu lugar. Isso meu tiro, meu fregueseiro traseiro da cadeira e vai falar com alguém.
Essa arrogância, sabe, não, eu vim para a igreja aqui, tanto tempo, ninguém fala comigo. Fala você, meu irmão. Se mexe. Serve pessoas. Amém, irmãos? Arrogo. Arrogo é essa sensação que o mundo gira em torno de mim. Aliás, essa geração extremamente arrogante, né? A geração milênio, né? A geração que nasceu em 85 virada no milênio. A geração que acha que o mundo gira em torno deles. Enquanto a minha geração, a geração da pancada, né? A geração que era só na base do couro. E é lógico que isso foi ruim em algumas partes, mas fez a gente ficar resiliente. Uma geração agora que, não, poxa, eu acabei a faculdade, fui para a empresa, estou lá, ninguém me valoriza. Está 6 meses na empresa. Já quer mudar a empresa? Relaxa, filho, para de arrogo. A vida é dura mesmo. A gente não só faz o que gosta, não. A gente faz o que precisa fazer para sobreviver nesse mundo. A vida é assim mesmo. Sinto muito, deixa eu falar uma coisa contigo, filho. A vida não é justa. Justo é Deus. Amém? Esse sistema aqui é ímpio. Muita arrogância. Blasfemadores. Gente, que tem de crente entrando nessa onda de blasfemar. É lógico, se eu não tomar cuidado, às vezes eu caio nisso também. Com as piadinhas na internet. Zombando de valores preciosos para Deus. Eu já fiz, e me arrependo muitas vezes disso, de brincar, por exemplo, piadas com o inferno. Sabe o que é o inferno, irmãos? É a doutrina mais dura da Bíblia. Como é que a gente brinca com o inferno? Como é que a gente blasfema da manifestação do Espírito Santo, achando que não tem nada a ver com isso? Porque alguns fazem excesso e fazem mesmo, a gente fica blasfemando nas nossas brincadeiras. Blasfêmia, como por exemplo nessa obra de arte que teve agora há pouco tempo. Exibição chamada de arte. Blasfemando de valores sérios, porque a blasfêmia é contra qualquer valor religioso sério. Eu não tenho direito de zombar da alguidade de alguém, não tenho direito de zombar do turbante de alguém, não tenho direito de zombar da imagem do Buda de ninguém. Eu não posso blasfemar com a fé de ninguém, porque fé é algo muito sério. Como eu já falei, sentimento religioso é inerente à raça humana, é um valor muito sério para ser blasfemado. É uma geração que blasfema de tudo. Desobedientes aos pais. Lógico, vamos quebrando a figura paterna e familiar cada vez mais, tem que quebrar a hierarquia, não pode ter mais. Cada um fala o que bem entende. É a época da tirania infantil, que as crianças dão ordem aos seus pais. É o que Paulo está dizendo. Ingratos. Ingratidão, gente, que marca para esse século. Que geração ingrata. Meu Deus, gente. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu nunca vi meu salário. Era para minha mãe. Hoje tem uma molecada ingrata. Crentes ingratos. O líder de célula cuidou dele. Um dia não foi na festa de aniversário do filho, não presta mais. Que mundo a gente está vivendo, gente? Que não se reconhece o que o outro fez. Que não se valoriza os legados das gerações anteriores. Irreverentes. Desafeiçoados. Não há afeto. É só relação mercantil. É só relação de negócio. Até a relação com Deus é de negócio. Eu dou para Deus se Ele me der também. E aí isso dá resultado. É só pregar e dizer, se você der tanto, ganha tanto. Transformar a oferta em jogo do bicho, loteria federal. Se eu der 10, eu ganho 100. E o povo dá. Porque não há afeto. É relação de negócio. Eu não oferto porque eu amo a igreja. Eu amo a igreja, eu quero ofertar porque eu quero investir na igreja. Eu quero que pessoas possam... Eu amo meu pastor, eu quero que ele tenha conforto, eu quero investir. Você entende? Não há afeto, há negócio. O que eu ganho com isso? Não há afeto nas profissões, como outros cansam de falar, é verdade. Os pais estão estimulando as crianças para estudarem, não pelo estudo, não pelo aprendizado, mas qual a vantagem vai ter nisso? Qual o lucro que esse curso vai dar, como se tudo nesse mundo fosse dinheiro. Como se o maior índice de suicídio não fosse dos mais ricos e mais cultos. Falta afeto, gente. A moeda mais cara desse mundo é afeto. Se mata e se morre por afeto. Implacáveis. Gente que é implacável, sabe? Gente que é muito misericordioso com os seus erros, mas exigente com o erro dos outros. Estou vendo isso direto.
uma justiça própria contra os outros, mas assim, se ele se atrasou, foi o trânsito. Se o outro se atrasou, foi irresponsabilidade. Se ele não pôde pagar, é questão financeira. Se o outro não pagou, é porque é caloteiro. Gente implacável, sabe? Esse século é exatamente assim. E aí se degradiam, de forma beligerante nas redes sociais, que se alguém prestar diferente de mim, eu mato a pessoa. E nós nos orgulhamos quando algum pastor vai em algum programa e cala a boca do jornalista, porque ele foi bom na discussão. Implacável. Caluniadores. Gente, como as calúnias têm aumentado, inclusive, através das redes sociais. A pessoa ouve uma história, nem sabe quem é, joga. Irresponsavelmente, pelo prazer de caluniar, sem domínio de si. É isso mesmo, deu vontade, tem que fazer. Todo mundo saindo da neurose e indo para a psicose, todo mundo ficando maluco. Faz o que quer fazer, deu vontade, faz. Eu não posso ter uma neurose, não posso ter uma crise, que eu tenho que estar satisfeito sempre. Cruéis, inimigos do bem. Hoje, uma menina que é virgem, um rapaz que namora direitinho, é tratado como debilóide, que fazer o que é certo hoje virou errado. Traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É isso mesmo. Eu até amo a Deus, desde que ele não corte meus prazeres. Eu até amo a Deus, eu até vou ao culto, desde que não haja uma opção melhor para fazer naquele domingo. Tudo é motivo de faltar ao culto agora. Não me confunda com religioso não, tá? Porque culto fala do quanto que eu amo estar com meus irmãos, com a família de Deus. Como eu falei no começo, já foi o tempo, você torcia para ter um feriado para ter chance de ir à igreja, agora tem feriado para fugir. Onde é que eu queria estar no meu aniversário? Com os irmãos. Agora é o contrário. Eu não vou no culto que é meu aniversário, eu não vou no culto que eu tenho feriado. Eu não vou no culto hoje porque vai ter um evento. Tudo é motivo para não estar com os irmãos, gente. Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada, cuidado dela. Com a ameaça foi detectada, viu, Ricardo? Falou que a ameaça foi detectada, falou aqui no sonho. Cuidado aí, fica ligado aí. É o inimigo, está se levantando, né? Olha que interessante, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Nunca se falou tanto de religiosidade. Tem gente que eu ouço cada discurso bonito de gente na rede social. Com todo carinho, com todo amor, eu vou ser bem polido, eu estou de saco cheio, desigrejado. Tem uma pessoa com um discurso muito bonito, mas na prática não faz nada. Não cuida dos pobres, não evangeliza ninguém, não cuida do necessitado, fica só com o discurso. Aparência de piedade, entretanto, negando o seu poder. Sabe o que Paulo falou? Foge dessa galera. Isso mesmo. Mas como assim, pastor? Foge. Você não quer ser amiguinho de quem é assim, não. É porque eu tenho que amar. Ame, mas fuja. E Paulo vai mais para Timóteo. Está falando para o sucessor dele. Permaneça no que você aprendeu de mim. Meu modelo, meu exemplo. Então, esse tempo difícil que Paulo está falando, está aí. Irmãos, pastor, mas eu tenho que defender porque a liberdade de expressão artística. Sim. Mas eu posso pensar diferente e discutir sim. Porque eu tenho liberdade de expressão para discordar também. Alguém tem liberdade de colocar um homem nu achando que é arte. Eu posso achar que não é. É meu direito discutir. Por que eu não posso discutir? Aí se eu discuto, eu sou retrógrado. Eu sou violento. É discurso de ódio. Para com isso, gente. Eu posso pensar diferente sim. Mas eu não concordo com isso. Não achei uma boa arte. É um direito meu. Toda arte se expõe para crítica, meu irmão. Ok, alguém pode achar que é arte. E alguém até pode entender que a proposta do homem ficar nu, como disse um amigo nosso, como muito um pastor, não, foi uma forma de preservar o humano, o corpo, ok. Se alguém acha que é assim, é um direito dele, mas eu posso pensar diferente. E ao discordar, isso não é censura, não, isso é ponto de vista. E se um grupo de pessoas se levanta e boicota, isso é um direito democrático, sim. E não pense que eu sou MBL, não sou MBL, não, tá claro? Não importa qual foi o movimento que fez isso. Mas a pessoa tem direito, sim, de se articular contra um propósito. Alguém pode até estar fazendo isso, eu sei que alguns estão fazendo, com interesses escusos, para levar vantagem. Eu sei que há. Mas por conta disso, eu não posso privar as pessoas de pensar diferente. Dizer, não concordo com isso. Não me é agradável essa arte. Agora, gente, eu não sou
Mas, pelo amor de Deus, dizer que vai discutir a zoofilia, a pedofilia, ou mesmo o abuso sexual dos brancos contra os negros, com gravuras, mostrando relações sexuais de forma clara, e o pior, chamar criança de ensino fundamental, escola pública, para irem assistir, e vem dizer para mim que isso é arte, e isso é ideologia. Isso é abuso. Eu não creio que foi pedofilia. Eu não sou um jurista, mas não foi pedofilia. Mas foi, no mínimo, abuso por hipersexualização de crianças, que foram levadas para as escolas públicas sem autorização dos pais. Até porque eles querem mais acabar com a autoridade dos pais mesmo. O que sociólogos e alguns pensadores estão dizendo é que os pais têm que perder a autoridade, que a criança pertence ao mundo. Que conversa é essa? A autoridade para as crianças são os pais, sim. E crianças foram levadas para exposições, mostrando claramente um homem tendo relações sexuais com dois homens, um homem tendo relação sexual com um animal, um homem tendo relação sexual com criança, numa cama, com outros assistindo. Se isso não é abuso de infância, o que é, gente? Um cara pega uma imagem da Aparecida, Santa Católica, enfrente o pênis dele e raspa até acabar. Se isso não é vilipêndio de culto, é o que, gente? Se isso é feito com orixá, a mídia cai de pau porque está ferindo a tradição negra. O que está acontecendo com a nossa mentalidade? E um monte de gente crente defendendo isso. Tudo bem, você não quer bater, não bate, mas defender, meu irmão. Com que argumento bíblico você defende isso? Ah, pela liberdade de expressão. Liberdade já é demais, irmão, para com isso. Isso é abuso de infância. Isso é abuso da mentalidade humana. É igual, por exemplo, a questão da ideologia de gênero e homossexualidade. Toda vez que alguém fala, parece que é um homofóbico. Irmãos, não tem nenhum problema de amar homossexuais, amar héteros, amar prostitutas e gays e assassinos, homem de bem, chefe de família. Eu vou amar qualquer ser humano, mas eu tenho o direito de pregar o que a Bíblia diz. Então, deixa eu ser bem claro aqui. Todos sabem que eu sou psicólogo. Eu sei os riscos que o psicólogo tem quando se posiciona por causa do CRP. Mas eu não posso abrir mão do que eu sou por causa de uma profissão. Eu sou pastor. E a Bíblia diz, sim, que homossexualidade é pecado e é perversão contra o que Deus criou. É verdade que a mentira é tão pecado quanto a homossexualidade. Que a fofoca é tão pecado como a homossexualidade. Que o adultério é tão pecado como a homossexualidade. E é verdade que a homossexualidade pela igreja é tratado com preconceito como os outros pecados não são. Isso é fato, mas um fato não anula o outro. É pecado. E que se a pessoa se converter e morrer no pecado, vai sim para o inferno. É o que a Bíblia diz. Quer ler a Bíblia? Vamos ler. Romanos 12. Romanos 1, 22 em diante. Olha o que Paulo diz na carta aos Romanos, exatamente Roma, onde a igreja estava envolvida numa cultura extremamente envolvida com pederastia e com licenciosidade sexual e com vida pervertida. Olha o que Paulo fala para esses irmãos. Gente, vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Deixa a Bíblia falar por ela mesma. Olha o que Paulo diz, a partir do versículo 22, Romanos 1, 22 a 32. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha o que está dizendo, as pessoas se acharam tão sábias que tornaram-se loucas. Não é o que está acontecendo hoje, pelo amor de Deus, gente. O pessoal está ficando louco. Porque, pelo amor de Deus, gente, desculpa. Achar que um cara nu, com uma criança tocando nele, é arte. Achar que a pessoa ficar nua e botar uma vela no seu ânus é arte. Porque é um protesto, pelo amor de Deus. Ah, porque de fato as mulheres foram subjugadas pelos homens e as mulheres negras. Aí o cara vai lá em São Paulo, a mulher se veste de preto, se ajoelha e o cara urina nela e se acha. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos ficando loucos. Não é possível. Tudo bem que o conceito de belo é subjetivo, tudo bem que há obras de arte que são impressionistas e modernistas e que mudam o conceito do belo, mas pelo amor de Deus, gente, nós estamos ficando loucos, gente. Não é possível. Será que alguém de sã consciência acredita que ele é arte ou faz discurso só para ficar bem com a galera? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está falando de um absurdo, a loucura que levou à idolatria, a cultuar mais o homem do que Deus. Depois ele segue. Por isso,
Por causa desse raciocínio enlouquecido, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eterno. Amém. Ou seja, nós passamos a cultuar a criatura. O importante é que o homem seja feliz. C.S. Lewis acorda e diz: nós não nascemos para ser felizes, nascemos para amar, irmãos. Vamos continuar. Por causa disso, os entregou a Deus as paixões infames. Paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, do que vai ser dos homens, semelhantemente. Então ele está falando que as mulheres estão fazendo o que os homens estão fazendo. Fazendo o quê? Os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Paulo chama de torpeza homem com homem, assim como semelhantemente a mulher deixou o uso natural. Ele não está falando só de sexo anal, não, ele está falando de mulheres se infamando com outras mulheres, porque semelhantemente homens se infamam com outros homens. E Paulo diz que isso é uma torpeza. É uma perversão. O que é perversão? É você pegar algo que é natural e transformar no contrário. Vamos seguir um pouco mais. Cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deus condena tanto a prática como aprovar essas práticas. Defender o movimento LGBT, quero ser bem claro, aí contra o princípio bíblico. Ame os homossexuais, ajude-os, mas não defenda o movimento ideológico desses, que de forma debochada zomba dos princípios estabelecidos por Deus. Eu vou abrir mais um parênteses. É lógico, repito, que esse movimento ganhou força por culpa também da igreja, porque a igreja foi preconceituosa sim, porque nós zombamos do homossexual aqui dentro. Aqui dentro não, graças a Deus. Digo sem medo de errar, aqui dentro não. Como diz lá o meu amigo a volante de Botafogo, aqui não, né? Aqui não. Quem lê entende, né? Então, na verdade, aqui a gente tem lutado para que isso não aconteça, mas a gente sabe que a igreja evangélica tem essa tradição. Ela vê um ex-prostituta, um ex-assassino, um ex-traficante, agora o ex, que vai chamar de ex-homossexual, que é uma questão, eu nem vou entrar nessa questão aqui hoje, se é ex ou não é, porque a homossexualidade é uma questão muito mais complexa. Eu estou falando da prática, por enquanto, não vou entrar muito nesse campo, não dá para fazer isso aqui hoje, mas a prática da homossexualidade é pecaminosa, sim, e essa pessoa se converte, e o traficante, o drogado, vai chegar, pô, cara, também é, bicho, pô, parça, meu irmão, e fica assim um tempão. O gay, se for o rapaz que é homossexual, vai ter trejeitos femininos, adamados, e a moça vai ter o trejeito masculino. E vai haver uma questão comportamental, sim, que também é importante a questão comportamental. Para mudar comportamento, sim, sim. Não pode ser só comportamental, mas tem que eclodir no comportamental também. Porque a expressão corporal passa uma mensagem. É verdade que o movimento gay hoje tem uma mensagem, eles se comunicam através da roupa que veste, do modo que anda, o tipo de música, o tipo de comunidade que frequenta, o tipo de artistas que admira. Isso é uma mensagem que é passada e facilmente compreendida no chamado mundo gay. Mas isso é uma mudança comportamental que levará tempo. Mas a igreja não tem paciência com pessoas assim. Por exemplo, o irmãozinho veio para a igreja. Ele era um cara viciado em pornografia. Aí se converte. Começa a caminhar bem. Daqui a pouco ele cai. Acessa um site pornográfico. Ou então ele era viciado no cigarro. Cai, fuma um cigarro. Não tem paciência. Mas se o irmãozinho que é homossexual cair e transar com outro homem, desiste do cara. Que evangelho é esse? Tem que amar o irmão aqui dentro. Mesmo que tenha dificuldade nessa área, cai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, até 70 vezes 7, foi o que Cristo falou?
Vou perdoar, irmão, vou lutar mais uma vez, mas eu não posso dizer para ele, tudo bem, não tem problema, é assim mesmo. Não, é pecado, é torpeza, e defender também é. Vamos um pouco mais? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Estou quase acabando, meio-dia e 5 já, né? Prometo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vocês podem me dar mais meia hora, gente? Pode ser? Amém? Quantos podem? Quantos podem? Quem não puder, fique tranquilo de ir embora. Eu vou levar no máximo mais meia hora aqui, tá certo? Eu vou tentar ir um pouco mais rápido até. Talvez acabe antes disso. Só para ficar tranquilo, para não ficar inseguro e acelerar demais o processo. Eu quase não falo rápido, né? Aí se eu ficar com pressa, eu vou ter que começar a falar rápido, coisa que eu não faço. Então, 1 Coríntios 6, 9 e 10, primeiramente. Depois 16 a 20. Olha o que fala 9 e 10. Ou não sabeis, presta atenção nisso aqui, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é Bíblia. Sinto muito se é um texto um pouco antipático. Ah, pastor, mas a questão é que o original de sodomita é arsenocoitês. Arseno é homem, coitês é coito. O texto é homem que tem coito com outro homem. Isso que é sodomita. Arsenocoitês é isso. Homem que faz coito com outro homem. Isso não é homossexualidade, gente? Pelo amor de Deus. Homem que pratica coito com outro homem. Porque ele está dizendo assim como adúltero, o efeminado, que é aquela pessoa que tem um comportamento adamado, é que ele está falando, que aceitou esse modelo de andar como uma menina, sendo homem. E o arsenocoitês, que é o homem que tem relação sexual com outro homem, que é o sodomita, não herdarão o reino de Deus. Gente, isso não é Feliciano está dizendo. Isso é a Bíblia. Eu não sou discípulo de Feliciano, não, eu sou discípulo do Cristo. É a Bíblia que está dizendo isso. Está certo? Um pouco mais à frente, versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une no Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O que Paulo está dizendo, gente? Sim, existe definição de pecado específico. O pecado contra o corpo, e em texto ao pecado sexual, Deus trata com certa severidade. A prostituição, a fornicação, a homossexualidade, o adultério, que são pecados contra o corpo, Deus trata com uma severidade diferenciada. Por quê? Porque sexo é um dom que Deus deu aos seres humanos com um propósito específico, para gerar relação, afeto, não só procriação, mas também procriação, mas gerar relação e afeto. Toda vez que o sexo é deturpado e é levado para uma situação fora dessa, você deprava um princípio estabelecido eternamente por Deus, com um propósito claro. E o sexo tornou-se um Deus para esse século. Segundo aos Coríntios 4, 3, por favor. 4, 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 3 e 4. Vamos deixar a própria Bíblia falar conosco, tá bom? E no meio atrapalha um pouquinho, mas vamos ler a Bíblia. Segundo aos Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, essa é a convicção que eu tenho. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, porque não é possível que a gente ache normal, natural. Eu sei que os campos acadêmicos de psicologia vão me trucidar por causa disso, mas não é normal nem natural. O que aconteceu, por exemplo, nessa novela, eu não acompanhei a novela de fato. Eu não sei se os depoimentos que estou dando é verdadeiros. Depois eu fiquei sabendo que uma menina que se sentia fora do seu próprio gênero, fez cirurgia, arrancou os seios para virar homem, mas parece que se apaixonou por outro homem. Gente, isso é doideira, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Aí a pessoa é mulher, se sente homem,
relaciona com um homem que se sente mulher. Gente, está doido, gente. A gente não pode achar isso natural, pelo amor de Deus, meus irmãos. Ao pretexto de ser uma pessoa intelectualizada, tem a mente... Isso é loucura. O Deus desse século cegou. Irmãos, por favor, olhem para cá, sério. Pode parecer jocoso, não é jocoso, não. Você está louco. Está adoecedor, gente. As pessoas enlouqueceram. Agora a novela replicou uma história que está acontecendo, pessoas se casando sozinhas, não é isso? Não, mas é verdade, isso não foi ficção, aconteceu de fato, a novela só replicou e aconteceu. Uma pessoa que alugou um espaço e casou sozinha, porque se basta a si mesma. Irmãos, olhem para cá, pedimos, irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Você vai dizer, pastor, mas não cegou também o entendimento dos irmãos norte-americanos que iam para a igreja enquanto seus escravos eram torturados? Sim, cegou também. Não cegou o entendimento dos irmãos cristãos que apoiaram Hitler? Cegou também. Não cegou o entendimento de irmãos que se corrompem na política aqui no Brasil e que votam em gente pilantra, que se descrente? Cegou também. Mas uma coisa não anula a outra, irmãos. Também cegou nessa área. Porque não é possível que em sanidade mental alguém não perceba que alguma coisa está errada. Qual a proposta final, então? Nem precisa abrir, que todo mundo conhece Romanos 12, 1 e 2, né? Não se conformem com esse século, mas se transformem pela renovação da vossa mente. Nós não podemos assumir o modelo desse século, se conformar. E lembrar uma coisa, também não vou ler para ganhar tempo, todo mundo conhece Mateus 5,13. Se não conhece, é um texto fácil, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A igreja tem que ser sal, irmãos. Há um livro que eu reli esses dias, que eu recomendo pregadores lerem. Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd Jones. Ele fala o seguinte: os pregadores não podem, a título de ser atrativo às pessoas, oferecer o que o mundo já oferece. Porque o mundo já conhece isso. Nós temos que ser a diferença, irmãos. Temos que ser o sal. Não adianta... A gente está falando com a Patrícia sobre isso. A gente foi dando para os jovens o que os jovens querem. É show gospel, noitada gospel, tudo bem, mas... Espera aí, o jovem precisa do poder do Espírito Santo, irmãos. Da unção de Deus. De sede pelos perdidos. Não de dar evento que o jovem... o culto está sem graça. Vamos fazer um culto mais engraçadinho para ele. Vou vestir de super-herói, fico na frente. Patrícia de Mulher Maravilha, de Superman. Gente, tudo bem, não estou dizendo que é um pecado, mas pelo amor de Deus, gente. Aí tem que fazer um culto, a mensagem não pode passar de 15 minutos, porque o jovem está assim, vai com conversa fiada, vai ouvir pregação de Paulo que era 3, 4 horas. O ser humano foi sempre ser humano, gente. Se o cérebro absorvia lá, absorve agora também, é só capacitar para isso. Eu quero fechar, voltando a 2 Timóteo, que eu vou encerrar mesmo. 2 Timóteo, capítulo 4, agora. Um texto que eu amo demais, que vocês vão cansar de me ouvir lendo esse texto. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, aqui encerramos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse capítulo é lindo demais. Meu irmão, se eu posso dar um conselho a você, leia 2 Timóteo, assim que você tiver um tempo para parar, e quando chegar no capítulo 4, desliga tudo, e só lê com calma. É o final da vida de um herói, gente. Paulo, esse homem fascinante, encerra a sua vida preso, sozinho. Ele diz: ninguém estava comigo perante César, todos me abandonaram. Mas o Senhor não me desamparou. O que é isso, gente?
combati o meu combate, acabei toda a minha carreira e guardei minha fé. Eu estou sendo entregue como libação. Olha que coisa linda, que vida encerra linda como essa. Ele fala para o seu filho nessa carta, no final: olha, eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha a seriedade com que Paulo colocou essa frase antes de dizer o que ele queria dizer. Comunidade evangélica de Mesquita, eu conjuro-vos diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra. Chegou esse tempo que ele falou. Tempos difíceis. Tempos onde as pessoas não suportarão a doutrina do Evangelho. Terão coceira nos ouvidos. E vão contratar mestres de acordo com seus interesses. Para dizer o que eles querem ouvir. Meus amados irmãos, eu sei que tem um temperamento que por vezes é quente. E não vou parar de lamentar isso. Foi o temperamento que Deus me deu. Eu não uso esse temperamento para trair minha esposa, eu não uso esse temperamento para machucar ninguém, não uso esse temperamento para roubar ninguém, eu uso para falar a verdade. Já ouvi gente brigar comigo: pô, pastor, para com esse negócio de falar que não quer te ouvir, vai embora. Mas esse não quer ouvir, vai embora mesmo, de verdade. Agora, você quer ouvir? Esse é o evangelho que pregamos. Sabe por quê, irmãos? Eu quero fechar dizendo isso. Cada um aqui tem um chamado. Nem todos foram chamados para ser pastores. Como falamos hoje na classe, alguns vão ser empresários, cientistas, professores, educadores, acadêmicos, médicos, jogadores de futebol, atletas, artistas, atores de cinema, políticos. Agora, cada um vai ter que prestar contas a quem o chamou. Eu sei de uma coisa. Eu sei a quem eu vou prestar contas. Eu não quero chegar diante dele e falar: meu filho, por que você mudou o que eu te falei? Ah, Senhor, porque as pessoas estavam indo embora. Ah, Senhor, porque eu estava machucando as pessoas, Senhor. Eu não vou chamar de pecado o que a Bíblia não chama de pecado só para agradar você. Mas também não vou passar a mão de pecado, no que de fato é pecado, só para agradar você também. Sabe por quê? Porque eu estou interessado na sua alma eterna, para que você não se perca. Vamos ficar em pé? Vamos orar?